Ok, vamos lá. Hoje o tema é daqueles que, para muita gente na comunidade de RPG, é quase um campo minado, né? Sexo nos jogos. Totalmente. A gente recebeu uma análise que mergulha de cabeça nisso e já começa com um paradoxo que me deixou pensando. Uhum. Qual? Por que a gente normaliza tanto, mas tanto, a violência nos jogos e a sexualidade ainda é esse tabu gigantesco? A premissa de tantos sistemas é tipo, mate um monstro, pegue o tesouro, suba de nível. Sim, é o ciclo básico. Mas a simples menção de sexo na mesa, assim, já causa aquele silêncio constrangedor, sabe? É uma provocação excelente para começar. Porque, na real, isso expõe uma hipocrisia cultural que a gente absorve sem nem perceber. Exato. A violência é muitas vezes a principal mecânica de interação com o mundo do jogo. É esperada, é incentivada, já a sexualidade. Fica escondida. Ela raramente é colocada na mesa de forma aberta. A análise que temos aponta muito para uma questão cultural, principalmente norte-americana, que acabou influenciando o hobby no mundo todo, né? Uhum. Se você compara, sei lá, com muitas produções europeias, até mesmo dramas adolescentes, a abordagem da sexualidade é bem mais direta. Menos puritana. Menos puritana. Boa, faz todo sentido. E essa herança cultural acaba alimentando o que a nossa fonte aponta como o grande monstro no armário dos jogadores. O medo clássico. Aquele medo clássico de ser forçado a interpretar uma cena de sexo com um amigo na mesa. A imagem que sempre usam para ridicularizar a ideia é o do cara barbudo de 60 anos Ah, sim, essa é a caricatura de sempre. tendo que descrever intimidades com outro cara do outro lado da mesa. É quase um meme, né? Mas esse medo é tão difundido que criou uma solução padrão, quase um reflexo. O fade to black. A cena escurece, Isso, a gente entende o que aconteceu e o jogo segue. é funcional. Mas talvez seja um atalho que nos impede de ter conversas mais maduras sobre o tema. Exatamente. É uma solução de contorno, não uma solução de fato. E essa diferença cultural que você citou é a chave. A análise lembra que, historicamente, a censura na mídia americana sempre pegou muito mais pesado com o sexo do que com a violência. Pois é. Na Europa, por outro lado, o foco do pânico moral muitas vezes era o contrário. Então, o que a gente considera normal ou chocante é totalmente construído. E o fascinante aqui é que essa hesitação não é universal, e isso prova que não existe uma regra de ouro. Depende inteiramente da cultura, do país e, descendo para o nosso microcosmo, Do grupo de jogo. do grupo de jogo. E essa é a tese central da nossa análise. Não há uma resposta certa. A única resposta possível para a pergunta sexo é apropriado em RPG é sempre Depende. depende. Depende do jogo, do tom, da história e, acima de tudo, das pessoas sentadas naquela mesa. Esse depende é libertador, mas também coloca uma responsabilidade enorme no grupo, né? Não dá para só seguir o que o livro de regras disse. É preciso construir um consenso. Isso. A análise cita o exemplo de Cult, Divinity Lost, um jogo de horror onde demônios que são predadores sexuais são parte do conceito central. Tentar jogar coach evitando completamente o tema da sexualidade seria como jogar D&D evitando o tema de fantasia. Você estaria, sei lá, desidratando a experiência. Perfeito. Mas o ponto mais interessante é que mesmo em jogos com temas tão pesados, tão viscerais, a preocupação com a segurança dos jogadores não é uma invenção de hoje. Isso é importante. A fonte traz uma experiência pessoal do autor, de uma mesa de coach do final dos anos 90. Mesmo naquela época, sem ferramentas formais, o narrador começou a sessão com um aviso claro. O que ele disse? Olha, pessoal, esse jogo vai ter sexo, vai ter violência e às vezes os dois juntos. Se em qualquer momento uma cena estiver indo para um lugar que te deixa desconfortável, você tem carta branca para dizer corta ou pulo fora, sem julgamento. Peraí. Então a gente não tá falando de uma geração mais nova tentando policiar a diversão com ferramentas de segurança como alguns dizem por aí. Não mesmo. O que a gente está vendo é o hobby amadurecendo e criando uma linguagem comum, mais formalizada, para a prática que os bons grupos, os grupos maduros, já tinham intuitivamente há décadas. Exatamente. Essa é a grande sacada. Ferramentas como Xcard, linhas e véus, elas não são uma revolução que veio do nada.
São a evolução e a padronização de um contrato social que sempre existiu em mesas saudáveis. Entendi. É o reconhecimento de que, para explorar temas sombrios e complexos com liberdade criativa, você precisa, antes de tudo, de uma base sólida de confiança e respeito. É um sinal de maturidade, não de fraqueza. Pô, quando a gente para pensar, as habilidades que um bom jogador de RPG desenvolve para lidar com temas assim: inteligência emocional, comunicação clara, criatividade para resolver impasses. Pensamento estratégico sob pressão, Isso vai muito além da mesa de jogo, né? com certeza. É um exercício constante de negociação, de leitura de ambiente, de resolução de problemas complexos em grupo. Não é à toa que quem se aprofunda no hobby geralmente tem uma capacidade de interpretação e de lidar com sistemas abstratos bem acima da média. É verdade. Quem gosta de RPG geralmente é mais criativo, inteligente e envolvido com leitura. E esse perfil combina muito com o desafio de estudar para concursos e provas. Faz sentido. Inclusive vestibular, concurso público, concurso militar, OAB e residência médica. É o mesmo tipo de cérebro que precisa analisar um problema, entender as regras e encontrar a melhor solução. É uma boa conexão. Se você que está nos ouvindo é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Bom, mas voltando à nossa análise. Isso, voltando. Essa maturidade de comunicação que a gente está falando, infelizmente, não são universais. E a fonte traz uns exemplos bem pesados. Putz. Eles mostram exatamente o que acontece quando essa base de confiança se quebra. São casos de arrepiar. E são casos que ilustram perfeitamente a diferença entre explorar um tema e abusar de uma situação. O primeiro foi num LARP, um jogo ao vivo. Um jogador cujo personagem tinha um poder de dominação usava essa mecânica para obrigar uma outra jogadora a se ajoelhar na frente dele, Nossa. na altura da cintura dele. A justificativa no jogo era que ele ia alimentá-la com o sangue do pulso. Mas, bom, a encenação era inegavelmente uma simulação de sexo oral. Que situação. A fonte deixa claro que era óbvio para os observadores que o jogador estava tirando uma satisfação pessoal daquilo. E o que torna essa história ainda mais perturbadora é o que veio depois. Durante a cena, a jogadora estava imersa atuando. A ficha dela só caiu horas mais tarde. Só depois. Só depois, conversando com outras pessoas quando ela processou a intenção por trás da ação do outro jogador. Ela se sentiu extremamente confusa e usada. Imagino. A descrição que a fonte usa é brutal. Ela disse que se sentiu violada sem saber que estava sendo violada. Essa frase é pesadíssima, porque o consentimento dela foi manipulado, né? Ela consentiu com a mecânica do jogo, Exato. mas não com a fantasia pessoal do outro jogador. E isso levanta uma questão. A fonte chega a discutir a diferença entre malícia deliberada e uma simples e total falta de noção. Essa é a zona cinzenta mais perigosa. A análise sugere que, no caso do LARP, a intenção era maliciosa. Mas também aborda como a ambiguidade é a ferramenta do abusador. Entendi. O problema não foi a cena em si poder existir num jogo, mas o fato de que um jogador usou a estrutura do jogo para satisfazer um desejo pessoal às custas do bem-estar e do consentimento pleno de outra pessoa. É a quebra total do contrato social. Claro. Mas a responsabilidade não é só de quem narra. O segundo exemplo negativo inverte completamente os papéis. Ah, sim. O caso do jogo de Call of Cthulhu. Nele, o narrador foi a vítima. Isso. Ele estava descrevendo uma cena nos catacumbas de Paris e os jogadores, do nada, decidiram, por conta própria, começar a interpretar uma orgia ritualística. Sério? Com descrições gráficas, grotescas, o narrador ficou paralisado como uma testemunha passiva de algo que ele não planejou, não consentiu e não queria na história dele. Esse exemplo é fundamental porque mostra que o abuso de poder pode vir de qualquer lado da mesa. O narrador também é um jogador, e seu conforto e seus limites importam tanto quanto os dos outros. Com certeza. Em ambos os casos, o que falhou foi a comunicação e o respeito. Alguém impôs sua vontade sobre os outros sem aviso ou negociação. Ok. Esses são os cenários de desastre.
Mas a análise faz questão de contrabalancear, mostrando que, quando feito da forma certa, Aí a coisa muda. o sexo pode ser uma ferramenta narrativa potentíssima. O termo usado é dinamite narrativa. E o exemplo positivo é de uma beleza. É a prova de que o problema nunca é o tema, mas sempre a abordagem. Vem de uma campanha de Pendragon, o RPG asturiano. Uma jogadora interpretava uma cavaleira que se passava por homem para poder lutar. Clássico. Em um momento da história, um príncipe NPC, acreditando que o personagem dela era um homem, se apaixona por ele e, numa noite, entra na tenda do cavaleiro para, tentar iniciar uma relação. Ok, o ponto crucial. O narrador discutiu essa possibilidade com a jogadora fora do jogo antes da cena acontecer. Ela não só concordou, como ficou animada com o potencial dramático. Aí está a chave de tudo, a comunicação prévia. Exato. E veja como a execução foi diferente. A descrição da cena, segundo a fonte, não focou em nada explícito ou erótico. O foco estava todo na emoção, na vulnerabilidade dos dois personagens, Sim, na intimidade. na intimidade daquele momento de revelação iminente, no medo e na excitação do príncipe. O objetivo era 100% narrativo. Desenvolver os personagens e o romance trágico entre eles. Isso. Não era sobre excitar os jogadores, era sobre aprofundar a história. A mesma cena poderia ter sido resolvida com um fade to black, mas o grupo, em consenso, escolheu explorar aquele momento com mais detalhe porque ele era importante. Isso me leva à pergunta central. O que diferencia o uso do abuso? A intenção? A intenção. É a intenção sempre. A pergunta que a mesa precisa se fazer é: por que essa cena existe? Qual o seu propósito? É para chocar gratuitamente? É para satisfação pessoal de alguém? Ou ela serve para desenvolver um personagem, explorar um tema, criar um conflito ou fortalecer um laço na história? Exatamente. Se a resposta for a segunda opção, você está no caminho certo. E isso desmonta um argumento muito comum em cenários como o Vampiro à Máscara. Aquela ideia de que vampiros não fariam sexo porque o maior prazer deles vem do sangue. A análise crítica isso de uma forma genial. Qual é a analogia que ela usa? Diz que argumentar isso é como um humano dizer: eu não como carne de porco porque bife é melhor. Pô, às vezes o bife não está disponível, ou mais importante, às vezes você simplesmente está com vontade de comer porco. Exato. São experiências diferentes, prazeres diferentes que não se anulam. Caramba, essa analogia é boa demais, porque ela tira o sexo do pedestal de ato final e o coloca como mais uma faceta da experiência de um ser. Mais uma ferramenta na caixa de ferramentas do personagem. Isso. Se a gente conecta isso a um quadro maior, a sexualidade é só mais uma linguagem para explorar a condição de um personagem. Para um vampiro, o sexo pode ser uma tentativa desesperada de se conectar com a humanidade que ele perdeu. Pode ser um ato de amor genuíno que torna sua existência monstruosa ainda mais trágica. Ou, como a fonte aponta citando o livro de cenário Montreal by Night, pode ser uma arma fria e calculista de manipulação e poder. Não precisa ser uma coisa só. Não precisa. Remover isso da equação por medo ou tabu é, na maioria das vezes, empobrecer o personagem. Ou seja, ao tentar proteger a história de um tema difícil, você pode acabar tirando dela uma camada inteira de motivação, de vulnerabilidade, de complexidade. Você deixa os personagens mais rasos. Exatamente. Você remove uma parte fundamental do que significa ser ou ter sido humano. Então, se a gente amarrar tudo, a mensagem da análise é muito clara. Não existe uma fórmula mágica, mas existem 3 pilares: consentimento, comunicação e contexto. Os 3 Cs. A discussão sobre sexo em RPGs é, no fim das contas, um teste de maturidade para o grupo e para o hobby como um todo. A base de tudo é sempre a colaboração e o respeito. A fonte termina com uma metáfora que é um soco no estômago de tão precisa. Qual é? Você não enfia isso sem avisar. E isso vale tanto para a vida real quanto para a ficção compartilhada. Complexos de forma segura e significativa já é o maior sinal de amadurecimento que poderíamos ter. Com certeza. O objetivo final é sempre o mesmo: criar histórias memoráveis e experiências positivas para todos na mesa. E isso, invariavelmente, passa por conversas honestas, mesmo que sejam desconfortáveis no início. Perfeito.
E, para encerrar, a análise deixa uma última provocação. Ela menciona que mesmo um personagem icônico e milenar do cenário de vampiro como Matusalém Mithras pode ter sua sexualidade completamente redefinida e explorada de formas novas por um grupo, porque o cânone é do grupo, né? Exato. Porque no final do dia o que importa é a história que aquela mesa está contando. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. Se a identidade de um personagem com milhares de anos de história oficial pode ser moldada para servir a narrativa do grupo, que outras regras sagradas ou cânones intocáveis dos nossos jogos existem apenas para serem questionados e reinventados pela nossa criatividade coletiva?